Fala, meu povo! Tem tempo que eu não apareço aqui desse jeito mais intimista para te recomendar uma série especificamente, já dando a minha opinião sobre a primeira temporada, que sim, eu já assisti. Estou falando de Derry Girls, que é uma série original Netflix, produzida na Inglaterra, mas ela é ambientada e 100% composta por atores e pela história da Irlanda do Norte nos anos 90. Mas sim, é uma série adolescente, não é uma série seriona assim, cheia dos fatos históricos complexos. Tem fatos históricos, mostra inclusive a parte da Revolução, Irlanda do Norte, Irlanda do Sul e tudo mais, só que de uma forma mais descontraída. Inclusive, a grande lição da série é essa: enquanto fatos históricos acontecem, o mundo cai em guerras e políticas e conflitos e tudo mais, a vida continua para quem é criança, para quem é adolescente, para quem é cidadão comum. E eu achei muito legal a composição da história ser dessas duas nuances, assim, a visão dos adolescentes de todos os fatos e, ao mesmo tempo, a visão dos adultos dos fatos de guerra que estão acontecendo. Essa série pode ser comparada e pode ser colocada na mesma caixinha dos fãs que curtem Stranger Things, Everything Sucks, The End of the Fucking World, Elite, Baby. É uma série bem adolescente, com diálogos bem adolescentes, com dramas adolescentes, só que, como eu falei, produzida pela Irlanda do Norte, pela Inglaterra, então o contexto, o humor, a forma de narrativa da série é completamente diferente dos padrões americanos de sitcom, por exemplo. E eu acho que quando a gente compara diretamente Derry Girls com Everything Sucks, que também é outra série original Netflix, que se passa nos anos 90 e que infelizmente foi cancelada pela própria Netflix, a gente tem fatores bem interessantes aqui. Para começar, Everything Sucks é uma série que se comporta muito como a infância e a adolescência do Brasil nos anos 90. Afinal de contas, a nossa vida é meio que um espelhozinho do que acontece nos Estados Unidos, que é o nosso país referência de cultura. Sempre foi. A gente tem uma tendência de imitar tudo que é moda nos Estados Unidos. E a gente está bem distante da infância e da adolescência da Europa, por exemplo. Então é muito legal a gente ver, conhecer um pouquinho do ambiente familiar, da dinâmica de amizade, dos relacionamentos lá da Irlanda, especificamente do Norte, que é um lugar completamente fora da nossa caixinha aqui do Brasil. Essa série, como eu falei, ela é original Netflix aqui no Brasil. Lá, ela é produzida pelo Canal 4 britânico. Então, é uma série normal de televisão que só está sendo distribuída pela Netflix para o mundo inteiro, para os países que ela atua. Mas eu recomendo muito essa história. Os personagens são fantásticos. As meninas, que são as Derry Girls, né, que são as meninas de Derry, que é o nome da cidade, elas são incríveis e mostra a diferença cultural realmente da mulher na Irlanda e em outros lugares da Europa também. Se você vê muito conteúdo de lá, você sabe que elas são muito diferentonas, têm um perfil de personalidade assim muito forte, muito intenso. As meninas são muito brabas, gente. Eu ficava olhando, ficava, gente, se eu fosse adolescente nessa escola com as meninas de Derry, eu ia chorar todos os dias, porque elas são muito brabas, até as bobinhas são brabas em termos de postura, de personalidade, de força de vontade, do que elas esperam para o futuro. É muito diferente e é muito legal. Eu acho que se tem uma coisa que a Netflix está fazendo de forma brilhante, de forma exemplar, é esse mix and tape de conteúdos interculturais, assim, sabe? A gente está efetivamente vivendo uma globalização do entretenimento. Tem dia que a gente está vendo um filme norueguês, daqui a pouco você vê uma série irlandesa e você vê um reality show australiano ou japonês ou uma história coreana. É muito incrível essa possibilidade que a gente tem na mão de se permitir assistir conteúdos de outros países e de outras culturas. Eu acho que isso quebra muitas camadas dos preconceitos que a gente tem com pessoas que são diferentes de nós. A gente só tem que aceitar que a cultura é diferente e conhecer a história deles. Se tem uma coisa que eu tenho que dizer para vocês que eu curti muito em Derry Girls, foi a forma sutil que eles experimentaram na narrativa de trazer pra gente um pouquinho do que eram os conflitos regionais que rolavam na Irlanda e que ainda rolam em diversos lugares na Europa, de você ter um país dividido, de você ter Irlanda do Norte e Irlanda do Sul, e existirem conflitos culturais, religiosos, políticos, econômicos. A série traz isso de uma forma leve, sem se aprofundar muito, mas te mostrando
que eram conteúdos, eram acontecimentos que realmente mexiam com a rotina daquelas famílias, sabe? E o lado mais cômico da história é você perceber, por exemplo, que um grupo de adolescentes que viviam esses conflitos e viviam essas realidades, ainda assim conseguiam ser só adolescentes. Eles ainda curtiam suas vidas, curtiam as baladas, se beijavam, viviam aquela plenitude da adolescência que não se preocupa com nada nem com ninguém, mesmo tendo guerra na rua da escola, assim, enquanto eles assistiam aula. Enfim, é uma história muito legal, é uma série super curtinha, tem só 6 episódios, são 20 e poucos minutos cada episódio, então você assiste muito numa tacada só, bem rapidinho mesmo, super descontraído, e fica aquela dica pra você. Se você não curte sotaques diferentões, se você se incomoda com outras línguas que não sejam confortáveis para os seus ouvidos, só tacar um dubladinho, colocar numa língua em inglês americana, se você tá mais acostumado, e aí você assiste Derry Girls de uma forma bem plena. Mas vou dizer pra vocês, o sotaque irlandês vale a pena, gente. Ô, gente fofa falando daquele jeito. Eu dou 5 coxinhas pra Derry Girls, porque eu acho que dentro do universo de séries adolescentes, com histórias incríveis que te prendem do início ao fim, Derry Girls é top sucesso. Comenta aí se você já assistiu, se você recomenda, se você também curtiu Derry Girls, e se por acaso você não viu ainda e não acreditou na recomendação da Netflix enfiando Derry Girls pela sua goela, acredite na minha dica e vai lá assistir. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um beijo e até a próxima!